Paz e graça, um bispo ortodoxo foi esfaqueado e sofreu um ataque enquanto celebrava a Divina Liturgia ou a Santa Missa, na linguagem oriental. Isso aconteceu em Sydney e esse ataque tem tomado as redes sociais diante daquilo que está acontecendo. Esse bispo, que é muito conhecido por também falar e denunciar a verdade sobre os extremismos que estão acontecendo a respeito dos muçulmanos naquela região, o bispo Mari Emanuel. Ele que é visto como uma figura pública, às vezes um pouco controversa, segundo os jornais, né? Por causa dos seus sermões que arrebanham milhares de pessoas. Mas por quê? Porque ele fala a verdade e prega justamente o evangelho. E por causa disso, ao falar sobre o cristianismo, que a igreja católica, ela é maior e ao mesmo tempo é mais antiga do que o próprio Islã e que existe antes de Maomé, recebeu aí esse ataque desse extremista que entrando na igreja, ao dar os golpes no bispo, gritou Allahu Allah Akbar, né? E Allah seja grande. Vou colocar aqui o vídeo para que você veja. Nós vamos comentar sobre isso. Islam came in 635 AD. The Gospel of John was written around 100 AD. So 535 years came after the Gospel of John. John is an eyewitness, my dear Muhammad. John is an eyewitness. He lived with Jesus. He walked with Jesus. He saw Jesus' wonders and miracles, and he documented it fresh. Foi por causa desse discurso. Foi por causa de ter falado isso. Eu não vou colocar as imagens aqui, porque pode ser que eu tenha algum problema. Mas ele disse isso explicitamente. O bispo está falando categoricamente, olha só, meu caro, né? O que aconteceu aqui é que o Evangelho de São João foi escrito bem antes daquilo que vocês chamam de qualquer outra coisa, né? Que a sura, né? Ou a realidade do que está acontecendo nesse mundo, daquilo que vocês falam, né? Nada mais é do que uma verdade. E aí você tem o rapaz que fez esse ataque ao bispo sorrindo. Por quê? Porque para eles, minha gente, eles acham de verdade, e eles pensam assim, que tudo isso está em conformidade com a doutrina deles. E a gente precisa, sim, eu tenho falado muitas vezes, fiz um vídeo aqui, com muito respeito, claramente, né, aos muçulmanos, aqueles que têm um coração bom, mas infelizmente a doutrina islâmica, ela é fundamentada em uma heresia do arianismo e também do gnosticismo, né? Vou colocar para vocês verem aqui, bem rápido, assim eu acho que não vai dar problema, é bom vocês assistirem como ficou essa situação. Veja aqui. Foi isso que aconteceu. E ele estava justamente celebrando a Sagrada Liturgia e falou a verdade. Eu dizia que o islamismo é uma mistura de gnosticismo junto com interpretações errôneas do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, e eles se consideram a religião perfeita. E por isso, então, já tem toda essa perseguição aos cristãos e aos judeus. E nós não podemos fazer como, por exemplo, na França, como em outros lugares, que romantizam tudo isso. Está escrito no Alcorão quais são as medidas que tem que se tomar contra os judeus e contra os infiéis, contra os cristãos, né? Então nós estamos, sim, no fim dos tempos, no sentido de que nós voltamos a ser perseguidos de novo, como era, mas explicitamente agora.
Você tem esses ataques acontecendo não só contra judeu, mas contra cristão. Agora foi um bispo ortodoxo. Aí você fala, mas ele não é um bispo católico. Irmãos, você sabe a diferença entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa? É que ambas são igrejas de Cristo. Essa sim. O ecumenismo que se fala, ele é, por natureza, o diálogo entre a realidade ortodoxa e a realidade romana. Por quê? Porque nós saímos e os ritos, os sacramentos são os mesmos. Você sabia que, por exemplo, se você estiver na Rússia ou em qualquer lugar onde não tem uma igreja católica apostólica romana, você pode participar da divina liturgia de uma igreja ortodoxa e receber os sacramentos ali, a Eucaristia deles é válida. O que ainda precisa de ser resolvido? O grande cisma do Oriente. Porém, nós caminhamos ao longo desses séculos, desde do ano do 10º século até agora, e muita coisa a gente conseguiu resolver. Então, sim, os sacramentos da Igreja Ortodoxa são, sim, sacramentos válidos. A confissão, tudo, eles têm tudo. A sucessão apostólica. Tanto é que você vê, por exemplo, você vai encontrar Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, também outros papas no passado, que tiveram um diálogo profundo com a realidade ortodoxa. Por quê? Porque são dois irmãos. O Papa João Paulo II chamava a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, né? Então a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana, como dois pulmões do corpo de Cristo, que precisam de voltar a respirar juntos, né? Então são nossos irmãos. E nesse sentido, devemos nos solidarizar, porque hoje, para um muçulmano, para um louco desse aqui, não tem isso de, mas quais são as discussões teológicas que eles têm? Não, para ele é católico. E é católico mesmo. Na cabeça dele não tem diferença nenhuma entre um católico romano e um católico ortodoxo. Então, esse bispo que tem pregado a verdade, tem batido muito, sobretudo falado a verdade sobre essa realidade do Islã, que eles não têm nenhum escrúpulo de falar sobre a nossa fé. Eles não têm escrúpulo de dizer que nós somos idólatras, que Cristo não é o Messias. Eles não têm escrúpulo nenhum de expressar aquilo que sentem. Mas nós, quando vamos expor, por exemplo, se eu estou correndo um risco aqui de, falando isso, poder receber alguma situação difícil aqui no YouTube. Por quê? Porque existe, sim, já uma perseguição, sim, contra os cristãos. Vamos rezar pela igreja. Peço para que você reze, então, pelo bispo. Esse título Mar significa em armênio, né? Em assírio, porque ele é da tradição assíria. Dom, seria tipo dom. Para que ele possa continuar falando a verdade. Já é um mártir, né? Da verdade e da fé. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos unidos até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.